Bom, agora sim, boa noite a todos. É um grande prazer. Não foi disco voador, não, tá? Então, nós vamos iniciar hoje o nosso seminário especial sobre, por que os governos estão liberando agora documentos especiais e afirmando que os UFOs é um fenômeno real. Sendo que durante mais de 70 anos, desde 1947, com as grandes aparições ufológicas no mundo, nenhum governo teve a coragem suficientemente de afirmar com veemência que nós estamos sendo visitados por seres extraterrestres avançados com uma tecnologia altamente sofisticada e avançada. Ok? Então, nós vamos discutir isso hoje com vocês. E nós vamos chegar a uma determinadas conclusões, E vamos mostrar para vocês que não é só os americanos que estão liberando, não. Eu vou mostrar coisa dos russos hoje para vocês também, tá? Então, os extraterrestres sempre estiveram mostrando-se ao mundo. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico que revela, basicamente, aqui, intensidade das aparições. Vou colocar um gráfico do tempo. E eu vou colocar aqui um ponto 1947, que é onde, em junho de 47, começa, então, a ocorrer os fenômenos ufológicos. Então, nós vamos ter uma coisa assim, ó. Eu vou colocar 1960, 1970, 1980, 1990, E, deixa eu esticar meu gráfico aqui, porque senão... 2000. E vamos para... Vamos colocar aqui 2010 e 2020, tá? Abaixa um pouco lá para mim. Só a caixa. Então, o aspecto da curva... Tá bom, assim tá bom. O aspecto da curva vai dar uma coisa assim, ó. Então, nós começamos com um pico de aparições, ó. Tem todo um top aqui, ó, nessa época, e aí ele começa a cair. Começa a cair, e o número de aparições se torna muito baixo, até agora que está começando a dar uma subida novamente. Tá? Então, todos os governos mundiais, eles ficaram à mercê dessas forças extraterrestres. Como eu disse para vocês na aula anterior, no seminário anterior, foram receber ultimatos total pelos ETs. Nós tivemos todo um contato com as grandes autoridades através de laranjas. Só que esse era um fenômeno planetário, não era um fenômeno só para a Força Aérea dos Estados Unidos, não era um fenômeno só para as autoridades militares, para grupos fechados, secretos. Na toa que se desenvolveu ao longo de todo esse tempo muitos grupos, muito sérios ao redor do mundo, que faziam estudos independentes. Nós temos nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, todos os histories que você assiste aí, vai aparecer um grupo lá chamado MUFON. Vocês podem notar lá. É Mutual UFO Network. Certo? É a sigla desses caras. Esses caras existem desde a década de 60. São grupos fortes, independentes. Eles tinham edição de uma revista, eles davam uma revista mundial sobre UFO. Ele tem um dos maiores arquivos do mundo de aparição ufológica. Tá? Inclusive, tem um programa na revista chamado UFO Files, ou seja, arquivos extraterrestres, que eles chamam. É tudo da MUFON, é tudo dos caras aí. E os diretores que aparecem lá, da MUFON e tal, tá? Então, é uma das maiores entidades norte-americanas casuística do fenômeno UFO.
Então eles têm tudo, tudo, tudo. Então, no Brasil, vários grupos de ufologia se formaram, né? Mas aqui no Brasil muito desorganizado, sabe? Aquela coisa, né? Sem muita grana também. Muitas pessoas, independentemente desses grupos, editaram revistas ufológicas. No Rio de Janeiro tinha a Irene Grant, com um grupo chamado OVNI Documento. Ela publicou durante, acho que uns 10 anos, revistas mensal sobre o fenômeno UFO. Muitos escritores brasileiros e muitos grupos ufológicos mesmo, fazendo congresso, organizando eventos internacionais sendo organizados. Lá na década de 80, aqui eu participava. Então, o que nós ficamos sabendo disso tudo é o seguinte, que o fenômeno era igual para todo mundo. Ou seja, cientistas que iam estudar, Força Aérea. A única vantagem que a Força Aérea tinha é que ela tinha equipamento sofisticado, radar, avião que seguia, né? Nós, amadores, não tínhamos nada nas mãos, né? Só tinha a vontade de ir no campo, esperar o escoador aparecer. Né? E tentar, por vezes, né, criar uma câmera de contato para provocar o contato extraterrestre. Coisa que o exército não fazia. Né? Então, o fenômeno ele começou a ser encarado de várias maneiras no mundo. O fenômeno UFO ele se tornou um fenômeno extremamente complexo, extremamente complicado, e nenhuma autoridade no planeta, até a década de 90, até o ano 2000 praticamente, nenhum país no mundo admitia a existência de discos voadores, oficialmente, nunca. Eles tratavam esse fenômeno como algo top secret, altamente secreto, porque eles não entendiam quem eram, o que queriam, por que estavam aqui, quais suas verdadeiras intenções, são maus, são bons, vieram aqui para ajudar ou vieram aqui para invadir a Terra, né? Roubar as mulheres da Terra para fazer híbrido lá no outro planeta, né? Ou, como se diz, capturar vaca para fazer churrasco, né? Abduzir vaca e brincar de fazer círculo nas plantações. Fazer exame de toque também nos abduzidos, tá? Você toma cuidado aí com o dedão desse tamanho, né? Brincadeira. A parte, né? Vocês têm que entender que houve uma época de muita intensidade do fenômeno em todos os sentidos. E todas as autoridades negavam. Houve uma campanha no Brasil, feita pela revista UFO, para que o governo brasileiro, liberasse documentos sobre OVNIs. Foi uma campanha mundial. Todos os grupos de ufologia no mundo estavam fazendo campanha, junto até políticos, pegando políticos, senadores, né, deputados, para forçar os governos a abrir os seus arquivos extraterrestres, seus arquivos ufológicos. E o Brasil abriu. Tá? Abriu, os ufólogos foram lá. Hoje está aberto, se você quiser, está como é que eles chamam assim, Biblioteca Nacional, você entra lá, os documentos liberados estão lá, certo? Mas o que a gente queria, eles não liberaram documento da Operação Prato, do Chupa-Chupa, não, aquelas porcarias eles liberaram, mas o que a gente queria, eles não liberaram. Então tem muita coisa secreta ainda que não foi liberada. Entendeu? Então, os Estados Unidos, muito, muito mais. Eu vou contar uma história para você que o General Shoa nos conta, para vocês entenderem qual que é a relação Brasil e Estados Unidos. O General Shoa diz que ele comandava umas tropas num determinado lugar no Brasil Central, no Plano Central, e eles receberam um chamado, né, de um vilarejo que estava tendo um problema com o disco voador. Então ele pegou a tropa dele e foi. Chegou lá, e não é que estava mesmo, o general Shoa viu os objetos, tal, e pousou o objeto no chão, perto de Brasília. Aí, o general Shoa ficou super intrigado, de repente, né, imediatamente, chega helicópteros americanos, da Força Aérea Americana, e toma conta do lugar, e o general manda os brasileiros vir embora.
Tá? O general recebe uma notificação do superior dele para ele retirar as tropas brasileiras e deixar os especialistas americanos. Aí ele perguntou assim: eu sou um oficial do exército e nunca fiquei sabendo que tinha uma base americana aqui. Tem helicóptero americano, militar americano, tudo com equipamento americano. Pô, da onde esses caras estão? De onde esses caras vieram? Estavam baseados no Brasil? Você está entendendo? É coisa muito secreta. E quando é fenômeno OVNI, é muito mais secreto ainda. Vem uma equipe especializada que ninguém sabe que existe. Ninguém sabe que existe. É uns MIB mesmo, né? Então, o fenômeno UFO, ele foi, né, acobertado. Mas agora, cadê o controle remoto? Eu vou ligar minha TV, que nós vamos passar uns vídeos para vocês aqui, para nós discutirmos. Só esse aqui. Vamos lá, Ju. Pega o primeiro vídeo aí, Ju. Nós já vamos começar. Espera aí. Santa Madalena. Pode ir lá soltar, Ju. Bota o som aí para mim, Ju. O Pentágono divulgou oficialmente 3 vídeos filmados por pilotos da Marinha Americana. Liga a caixa embaixo. Objetos voadores não identificados. Um dos vídeos com imagem em preto e branco é de novembro de 2004 e os outros 2 de janeiro de 2015. Esses são os vídeos da Marinha Americana, liberados. Eles circulam na internet há algum tempo, principalmente depois de terem sido publicados pelo jornal The New York Times. Jatos da Marinha perseguindo OVNIs reais. Em um comunicado, divulgado na última segunda-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos explicou que decidiu divulgá-los para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas. Em uma dessas gravações é visto um objeto de forma elíptica que se move rapidamente e, alguns segundos depois de ser detectado, desaparece pela esquerda, depois de uma aceleração repentina. Esse enquadramento eletrônico que eles têm aí é para míssil, para alvo, viu? Em dezembro de 2017, é um enquadramento automático, o computador faz um alvo para tirar. Reconheceu ter financiado até 2012 um programa secreto de vários milhões de dólares para investigar o aparecimento de OVNIs. Acabou, Ju? Então, agora vocês vão colocar um documentário, o outro próximo, que é um documentário russo, que é sobre OVNIs detectados na Rússia, todo esse período aqui, vamos lá. E liberado também. Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar 2 alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente 2 alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens, e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Tá vendo o objeto seguindo o avião, aqui, do lado do o avião? avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16
surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Ele abaixa lá, tá vendo? Entra na nuvem. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. Você vê um objeto mais estranho, um avião aí, ó. espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior. Por isso ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor. Os 2 pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades intrigadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido. Acabou? Acabou. Bom, então isso é só uma amostra para vocês. Existem milhares de casos, se a gente for ficar assistindo o vídeo direto. Mas casos revelados de acompanhamento de OVNIs. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. A única coisa que a Força Aérea sabe é isso. A única coisa que eles sabem é isso. Então, os UFOs sempre mostraram, aí eles mostraram como uma tecnologia muito superior. Eles não tinham como seguir, eles não tinham como acompanhá-los, né? Em alguns casos, os pilotos americanos resolveram atirar, dava tiro, sabe? Mas nada acontecia. Nada acontecia, sabe? E nunca um ET revidou. Nunca uma astronave extraterrestre revidou, derrubando um avião. Essa história dessa derrubada, ninguém sabe o que é, sabe? Pode ter colidido com alguma coisa, com um pássaro, sabe? É difícil você afirmar que colidiu com um UFO, matou os 2 pilotos. Vai saber, sabe? A gente não sabe o que é, não dá para afirmar, né?
A Guerra Fria era muito complicada, quando aviões assim, americanos invadiam espaço aéreo soviético, era uma briga desgraçada, um perseguia o outro, metia míssil no outro mesmo, sabe? Né? Então, uma coisa muito importante nós vamos discutir agora. Por que agora, depois de um bloqueio de mais de 70 anos, a própria Marinha, as autoridades americanas estão revelando essas imagens oficialmente? E aquilo que eu disse para vocês ontem, nós estávamos na nossa bate-papo, nossa live, e houve uma publicação, né, do jornal americano, né, que os americanos estão se preparando para liberar todos os documentos sobre OVNIs, né, para torná-los públicos. É claro, eu nunca duvido que isso é todo, né? Libera aquela porcaria que no começo, né, não vai causar nenhum impacto sofisticado, mas aos poucos pode ser que eles vão liberando coisas mais, e a gente tem que entender o porquê disso agora. Essa é a nossa discussão da aula de hoje, tá? Um segredo fechado sob 7 chaves durante mais de 70 anos. Qual o motivo de maior parte dos governos do Japão, você viu o Japão se preparando, né, para contato com naves, com seres extraterrestres? Esse programa do governo oficialmente divulga que eles estão se preparando para o contato com seres extraterrestres. Por que alguém faria isso abertamente? Se os UFOs não existem, se é tudo coisa de maníaco, de lunático, certo? Então, nós precisamos nos preparar e procurar entender esse momento. É isso que nós vamos discutir nesses 3 dias. Tá? Muito bem. Ô, Ju, tem as perguntas do dia de hoje? Quer que eu leia? Tá. Professor, o senhor viu a reportagem do New York Times de sexta-feira lá, traduzida pelo UOL, onde os americanos dizem ter naves extraterrestres em sua posse? Se isso for verdade, por que agora estão fazendo isso? Por exemplo, eu peço desculpas a vocês, eu não vi essa reportagem, eu não vi. Tá? Por isso, eu não sei o que realmente foi dito ali, que os americanos têm, né, naves extraterrestres. Eu acredito que não. Eu acredito que isso é balela. Tá? Jamais os extraterrestres iriam deixar um equipamento tão sofisticado na mão de um único governo. Isso é muito perigoso, porque nós estamos em Guerra Fria. Guerra Fria significa o seguinte: uma guerra mundial só não aconteceu por causa do equilíbrio de forças. Tá? Equilíbrio de forças. Ou seja, enquanto tudo que o americano tem, o russo também tem. Então você tem o chamado equilíbrio de força. Nenhum ataca o outro, porque ambos seriam destruídos. Não haveriam vencedores. Então a maior idiotice é você começar uma guerra nuclear por motivos fúteis. Certo? Né? Esse motivo, né, nunca aconteceu de verdade. Vou iniciar uma guerra nuclear com os russos a troco de quê? Se todos nós vamos ser destruídos. Então os generais sentam e pensam muito bem antes de tomar as decisões. Tá ok? Agora imagine se os russos, o serviço secreto russo, que roubou todo o projeto, tem serviço secreto russo tanto nos Estados Unidos quanto no americano, tem na Rússia, e serviço secreto do mundo inteiro. É difícil você fazer as coisas escondidas. Não tem. O serviço secreto ele é muito avançado. A gente ganha muito dinheiro em cima disso. Vende, né, as coisas. Então, segredos. Imagine se os americanos resgatam uma nave extraterrestre de uma tecnologia milhões de anos na frente de qualquer coisa, e os russos sabem disso. É um grande desequilíbrio de força, porque os americanos teriam na mão uma tecnologia inimaginável para fazer uma engenharia reversa. Os russos não iam gostar nada desse assunto, e os chineses e outros países também, porque só os americanos teriam uma nave como essa. Um puta desequilíbrio de força tecnológico, né? Então, eu vou colocar uma história, que essa história está se repetindo, se for verdade, né? O lance é o seguinte:
Vamos ver a segunda pergunta. O governo americano entrou em desespero com a revelação dos vídeos oficiais dos anos? Não, por quê? Porque eles entraram em desespero, eles resolveram. Se eles fechassem, estava fechado, não saía nada, vocês não viam nenhuma dessa imagem. Se sim, seria um sinal de que a chegada em massa é iminente? Eu acho que os americanos sabem, todas as autoridades mundiais sabem que os ETs estão preparando uma chegada em massa. Tá? Isso é verdade. Bom, Chico Xavier disse que quando o homem fizer uma base de vida na Lua, será quando haverá o contato com os ETs, inclusive. Os americanos já anunciaram que até 2026 será construída uma base na Lua. Seria nessa data o contato? Isso realmente é possível? Pode ser, por que não? Pode ser até antes, né? Pode ser até bem antes, né? Os OVNIs mostrados nos vídeos anteriores são hologramas? Em parte são hologramas. São tecnologias holográficas, 3D. Ok? Os ETs estão pressionando as autoridades da Terra para se manifestarem? Estão. Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Existe um canal oculto entre os ETs e as autoridades. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu discutir com vocês essas coisas assim, para nós entendermos. A data limite já passou. Certo? Não entramos em conflito nuclear. Então algo tem que acontecer. O comando Astar. Nós chegamos num ponto sem volta, né? Que a interferência, né? Então vamos entender por quê. Temos duas coisas. Temos os extraterrestres e nós temos os governos mundiais. Ok? Em toda a década de 70, em toda essa... Até os vídeos eu vou liberar hoje, daqui para frente não, tá? Vou discutir isso aqui daqui para trás. Vocês vão ver o que está mudando. Os UFOs, até agora, eles só se mostravam para o mundo inteiro, abduzindo pessoas, mostrando para grandes cidades, fazendo isso aí, pilotos militares, pilotos civis, força aérea, abduzia casais, ia na televisão, ficava falando da abdução. Tudo isso aconteceu no mundo inteiro, no mundo dos Estados Unidos também. Então, veja bem, o governo não, presta atenção, isso que é muito importante, ele não tinha controle sobre o fenômeno. Sobre os UFOs, não tinha controle. Os caras abduziam quem queria, a hora que queria, onde queria. Certo? Então, esse fato é importante. Isso vocês têm que ter. Os governos não têm controle sobre os UFOs. E os UFOs... Mas o governo americano não sabia quem eram. E quais suas intenções verdadeiras. Certo? Sabia. Então, o governo americano e todos os governos mundiais trataram isso como segurança nacional. Né? Por exemplo, então, todas as vezes que um fenômeno desse aparecia, oficialmente negavam. Então, estavam falando que o pessoal viu o planeta Vênus, viu o fogo do pântano, viu bola de raio de luz, tudo para não falar que os caras tinham visto uma nave extraterrestre. Existia um corpo militar de cientistas sendo pago para isso. Isso a gente chama de
contra-informação. Você tem uma coisa, sai na mídia, e vem o pessoal da inteligência e fala, não, isso não existe, vocês viram aí, tá vendo? E traz cientista para falar isso, paga cientista, certo? Para fazer isso. Então quando vocês assistirem aquele seriado, Blue Book, vocês vão saber toda a contra-informação que o exército preparava, a Força Aérea preparava. O cara chega, não, mas os caras viram uma nave extraterrestre mesmo. Não, inventa outra coisa lá, fala que eles viram outra coisa. A público é outra coisa. Nós sabemos que é extraterrestre. Mas o público não pode saber que é extraterrestre. Por quê? Imagine, eu até, por exemplo, eu acredito que eles estavam com razão, os americanos, porque eles não sabiam o que era mesmo, era uma coisa nova. Imagine você chegar, presta atenção, a público, um general, o próprio presidente dos Estados Unidos, falar, pessoal, é o seguinte, eu vou falar a verdade para todos vocês. Naves extraterrestres de tecnologias avançadíssimas estão voando livremente sobre o nosso espaço aéreo. Nós não temos nenhuma tecnologia para detê-los. E eles estão abduzindo pessoas, fazendo experiências com pessoas, e nós não podemos detê-los, nem sabemos o que eles querem e o que eles estão fazendo. Você imagina o governo dando uma declaração dessa na década de 60. O que vocês acham que aconteceria? Pânico total. E o cinema americano, desde a década de 50, com milhões de filmes de invasão de disco voador, invasão de disco voador, invasão de disco voador. Então tinha a ficção científica e tinha a realidade científica. E a realidade, às vezes, ela era muito parecida com a ficção. Que os certeza real estavam fazendo coisas, não estavam invadindo a Terra, claro, não é nem guerra, que os filmes americanos mostravam muito. Mas o governo não podia fazer isso. Ele não podia fazer isso. Certo? Bom, então essa é uma parte importante do que vocês têm que entender. Tá? Por que top secret? E isso foi um acordo na ONU, por baixo do pano. Esses acordos, eles não são públicos. São reuniões secretas, feitas com equipe secreta de cada país, e esse pessoal, então, resolve assinar um documento de top secret mundial. Por exemplo, o pessoal da Cortina de Ferro, eles não trocam informações com a gente. Mas todos que somos do lado de cá, assinamos um protocolo secreto para trocar informação. O Brasil troca com os Estados Unidos, tudo que tem de UFO passa para os americanos. Entendeu? Os americanos também, por contrapartida, passam muita informação para as autoridades brasileiras. Entendeu? É assim que funciona. Mas, chamou eu na televisão? Não, isso não existe. Não existe. Disco voador? Vocês estão loucos. Mas, ao mesmo tempo, os UFOs estão abduzindo pessoas. Os ufólogos estão batendo a tecla. As pessoas estão falando. Então fica aquela coisa dúbia, né? Tem ou não tem? Então, agora eles vão lançar a mão de uma segunda coisa que os americanos fizeram durante toda a história, e os russos também. Tá? Contra-informação. Então, presta bem atenção. Vocês, o povo americano, eles têm que confiar nas autoridades. Claro que no caso do UFO não dá para confiar. O seu governo não pode chegar ao público e falar, nós não temos poder sobre eles, nós não temos tecnologias. Então eu vou implantar uma história, que é Roswell. Nós capturamos sim uma nave extraterrestre que foi derrubada pelos nossos exércitos, pelas nossas tecnologias. Nós temos total poder sobre eles, não são tão infalíveis assim. Eles estão presos aqui na área 51, os ETs, e nós estamos fazendo engenharia reversa em suas tecnologias, seus equipamentos. Estamos aprendendo a construir discos voadores a partir dessa captura. Só que não pode vir o oficial e falar isso. Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar um indivíduo, pegar um Bob Lazar da vida, pega um outro cara, paga uma fortuna para ele, e esse cara sai lá e implanta uma história. Não, eu trabalhei na área 51, lá tinha OVNIs, lá tinha ET. Isso é tudo projetado. Certo? Exatamente para esse grupo de ufólogos, esse grupo de coisas. Ele vai espalhar a história.
Mas toda vez que você vai falar com o general, não, onde se viu? Área 51, vocês estão loucos. Disco voador? Vocês estão loucos, não existe nada disso. Então, ao mesmo tempo, né, todo mundo acha que secretamente o governo sabe de tudo, tem todo o material extraterrestre na mão, tem até os ETs lá, estão em contato com os ETs, controlando os ETs. Para mais uma vez, fala assim, fiquem tranquilos que nós estamos no controle. Você não precisa ter medo, continue com a sua vida, Way Life of America, não precisa se preocupar com o disco voador, com o ET, que está tudo sob controle. Vocês estão entendendo como é que a contra-informação funciona? É óbvio que eles não vão ter acesso, os ETs jamais deixariam uma nave na mão dos caras. Eles destruiriam a nave, né? Do jeito que nós conhecemos como os ETs operam, né, de forma espiritual, tá em qualquer lugar, entra em qualquer lugar, teleporta, e o outro destrói tudo, desintegra tudo que está lá. Não deixa esse equipamento na mão de americano, deixa na mão de americano. Eu acho, os russos não podem saber. Aí, quem sabe o que os russos fizeram? O Roswell russo. Exatamente a mesma coisa, com filmagem, com fotografia deles capturando um disco voador, levando para base numa carroça. Porra, botando num caminhão. Um fim de 5 metros e pouco, sabe? Tudo fabricado. Você vê que é uma puta bosta. Entendeu? Aí tem o Roswell russo. Você está me entendendo? Então, todo mundo faz isso. Todo mundo precisa ter a opinião pública nas mãos, manipular a opinião pública. E no comunismo mais ainda, né? Uma política totalmente fechada, bloqueada, que é o comunismo, que não pode saber de nada. Aqui que nós achamos que a liberdade de imprensa, a liberdade de informação é total, é uma bosta nenhuma. Certo? Só sabe aquilo que os caras querem que você saiba. Quando eles não querem que você saiba, vocês não vão saber de nada. Certo? Segurança nacional. Nem o presidente às vezes sabe o que está rolando por baixo do pano. Certo? Porque o presidente toca de tempo em tempo, entendeu? E o pessoal, esse pessoal está 20, 30 anos no poder lá, controlando essas coisas. Tá? Um general não sai do poder nunca. Não é político, é carreira. Entendeu? Então, muitos senadores nem sabem o que está rolando, muitos políticos nem sabem o que está rolando. Então, essa era a política até agora. Né? Nós não sabemos nada, mas vamos falar por baixo do pano que nós sabemos de tudo. Mas mesmo assim, nós negamos que nós sabemos de tudo. Olha a loucura. Olha, professor, será que a revelação da vida extraterrestre está tão próxima que o governo americano resolveu abrir o jogo de vez? Pode ter certeza que sim. Os ETs estão pressionando os governos, preparando, dizendo que eles vão se mostrar em massa. Tá? Eu já falei para vocês que na aula passada que um protocolo internacional já foi feito. Eu vou continuar discutindo isso com vocês amanhã, depois. A ONU está preparada para isso. Tá? Tem grupos especializados, organizados em vários países, para, quando chegar esse momento, eles assumem a coisa. Eles assumem o controle dessa operação, vamos assim dizer, de contato com os extraterrestres. É uma coisa super organizada. Tá? Professor, o caso Varginha seria o nosso Roswell brasileiro? Foi criado esse mito justamente para deixar zombar dos OVNIs? Não, isso aí não foi nada feito pela Força Aérea, tá? O caso Varginha não tem nada a ver com a Força Aérea, não tem nada a ver com o Exército. É um puta engano, é um puta rolo desgraçado que envolveram ideia de UFO e não tem UFO nenhum na jogada. Certo? Quem estuda realmente sabe que não dá para acreditar em nada do que está lá no caso Varginha. Eu, por exemplo, nunca acreditei em nada no caso Varginha. Nunca ninguém me convenceu. Na área 55, existe ou não naves e corpos de ET? É pura fantasia? É pura fantasia, não existe naves nem corpos de ETs. Isso é tudo bobagem. Tá? A área 51, ela é real, ela existe, mas é uma base da Força Aérea para testes de aeronaves de alta tecnologia, mas nada a ver com ET. Certo? Lá está o Stealth, avião invisível, o bombardeio B-1 invisível. Todos esses aviões com tecnologia Stealth moderna são desenvolvidos nesses lugares. Mas nada, nenhuma tecnologia de propulsão iônica, propulsão gravitacional. Isso nossa ciência está 1 milhão de anos atrasado para chegar lá.
Acabou as perguntas? A pergunta? Então, eu quero que vocês entendam que durante todo o tempo os governos agiram dessa forma que eu falei para vocês. Eu nego a existência total. Mas, então vocês viram o que eles fizeram no caso Roswell, lá naquela época. Naquela época, são poucos meses depois da grande aparição. Roswell foi em julho, se eu não me engano. Antes, em junho, começou a onda de disco voador no mundo. Certo? Em junho. Então, o mundo estava morrendo de medo de OVNIs. É uma corrida de OVNIs por tudo quanto é lado. Apareceu muito disco voador mesmo. Muito disco voador. Né? E Roswell, o fenômeno Roswell caiu em 47. Em 47, aconteceu o seguinte, deixa eu explicar uma coisa que vocês não sabem. O que caiu lá? O que o exército corria atrás? Lá. 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os espólios da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente os foguetes V2 do projeto Impirimund, na Alemanha, foram trazidos para os Estados Unidos centenas de foguetes não montados que estavam na linha de produção. Certo? Foram trazidos para os Estados Unidos. E junto com ele o cientista criador do foguete, que é o Wernher von Braun, que vai ser o cara responsável em botar o homem na Lua. É o engenheiro dos foguetes V2 da Segunda Guerra Mundial. Então, os americanos estavam a praticamente 250 quilômetros de Roswell, a base onde todos esses foguetes V2 foram levados. Ok? Base da Força Aérea. Ali no deserto. Né? E a 150 quilômetros dali também fazia testes com bombas nucleares. Era Los Alamos. Era tudo ali perto, a base Andrews, tal, todo lugar ali fazia. É um lugar muito. O UFO parecia muito por ali mesmo, porque tem bomba atômica, os mísseis V2, tudo que vai. É o top científico. As bombas V2, elas eram de alta tecnologia, materiais totalmente novos sendo utilizados para fazer os foguetes, o tanque dos foguetes, o sistema de orientação, tudo é complicado. E 2 anos depois, os americanos estavam fazendo muitos testes com esses foguetes V2 ali no deserto. Ok? Para aperfeiçoar o foguete. E alguns deles perdiam totalmente o controle e caíam em qualquer lugar. E foi uma merda dessa que caiu na fazenda do cara lá. Mas não tinha nada a ver com disco voador. Aquele disco voador estava de moda. Os americanos não podiam falar que eram foguetes. Porque era secreto. Eu não posso falar, ó, caiu um foguete meu que eu estou testando o foguete V2 aqui da Segunda Guerra Mundial. É secreto. Porque os russos não podiam saber o que os americanos estavam falando. Porque os russos já tinham roubado todo o projeto da bomba atômica. Através do serviço secreto russo. Do espião russo. Todo o projeto da bomba atômica foi roubado pelos russos. Espiões russos. Não sei se vocês sabem disso. O famoso caso Rosenberg. Procura os Estados Unidos. É um casal foram mortos. Né? Eles foram mortos, não sei se foi câmara elétrica, cadeira elétrica, porque eles foram mortos. Não, cadeira elétrica não tem mais, né? Acho que por injeção letal, não sei como é que eles foram mortos. Mas eles foram pena de morte por traição, por vender todos os projetos da bomba atômica para os russos. Sabe? Chama casal Rosenberg. Caso Rosenberg. Como que eles passavam o segredo? Saía do lado de Los Alamos, saía lá dos testes e levavam o projeto para os russos. E então eles já estavam traumatizados. Então, as bombas V2, foguetes V2, que são os mísseis que iriam levar bombas, né? Eles tinham que ser muito secretos. Então, assim que caiu o objeto, a Força Aérea já cercava tudo no lugar, porque não podia o agente russo chegar lá, ter a fotografia, não podia fazer nada, eles tinham que estar. E é óbvio, você tem que entender que é óbvio que os russos sabiam que a base militar era ali. Então, nas cidades vizinhas, como Roswell, tinha um monte de agente russo disfarçado. Porque era perto dessas bases secretas americanas de testes. Então os russos estavam por ali. Se você assistiu o projeto Blue Book, todo o projeto Blue Book foi seguido por agentes soviéticos. Você assistiu o projeto Blue Book? Então, mas você via que tem a loirinha, ela que era agente secreta russa, né? Estava assim, fez amizade com a mulher do cientista. Eles têm todo um esquema para se aproximar, para pegar informação. Eles são muito inteligentes. Eles têm muita informação, entendeu?
Então eles são infiltrados assim mesmo. E eles ganham muito dinheiro para fazer isso. Né? Então, durante a Segunda Guerra, durante a 47, muitos V2 caíram no deserto. E quem chegava lá, o camponês, você sabia que nessa época não se tinha sido inventado material plástico? Tinha material plástico. Imagine os russos, os caras inventando material alumínio, material tudo diferente, até o plástico dentro do foguete. O cara pegava os destroços lá, material esquisito, nunca vi isso na minha vida. Era assim. Os tanques do foguete também era material tudo novo, tudo tecnologia, metais sendo desenvolvido, novo que nunca tinha visto antes. Para a Força Aérea, foi até melhor falar que era OVNI. Mas você viu, no começo ele fala que é OVNI, depois ele diz que não era. Porque também não, né? Então fica aquela dualidade, né? Mas nunca ninguém desconfiou que aquilo era foguete. Ninguém fala que era foguete V2. Só o Lalá parece que fala. Não sei que os caras são tão burros, cara. Sabe que a base de foguete deles, naquela época eles soltavam, ninguém sabia para onde ia o foguete. O foguete não tinha um direcionamento tão perfeito assim. Né? Você tem uma ideia? Quando houve a Guerra do Golfo, os iraquianos soltavam aqueles mísseis Scud, né? Sobre Riad, os mísseis Scud e esse V2 aperfeiçoado. É igualzinho, o mesmo foguete. É um Scud, é um míssil russo, que é o míssil V2 da Segunda Guerra Mundial. Bem antigo. Por isso que nunca caía no alvo. Não lembra? Os caras soltavam, nunca acertavam o alvo. É uma imprecisão do cacete. Quando os americanos começaram a fazer teste, então você imagina, eram os primeiros foguetes, eram os primeiros mísseis. Os americanos nunca tinham feito foguete na vida. Se os alemães não vêm, os cientistas alemães não vêm junto, ninguém faz foguete nos Estados Unidos. Por isso que o Wernher von Braun era o chefe do projeto em Peenemünde, na Alemanha. Ele, quando o homem pisou na Lua, isso vocês não prestam atenção. Quando o homem voltou, os 3 astronautas, eles foram desfilar num carro aberto, certo? Os 3 astronautas. E quem estava sentado do lado dele, junto do presidente? Wernher von Braun. Ele era o cara que botou os homens na Lua. Se não fosse o foguete dele, eles não sairiam da órbita da Terra. Então ele desfilou em carro público. Você pode pegar, eu falo, esse aqui é o von Braun, ó. Entendeu? Sacou? Tem o presidente, o Wernher von Braun e os 3 astronautas no carro. Por quê? Entendeu? E esse é o cara que estava lá em 47 fazendo os testes foguetes lá no começo da história. E os russos roubaram outro engenheiro, chamado engenheiro Doug Berger, alemão, que era parceiro do Wernher von Braun no projeto. E os russos também roubou esses V2 e levou para a Rússia. Por isso que rapidamente o projeto soviético também cresceu rápido na conquista do espaço. Porque a conquista do espaço era um pano de fundo apenas para produzir mísseis balísticos intercontinentais. Para você ter um vetor para levar a bomba atômica. Um vetor que não pudesse ser interceptado. Porque não sei se vocês sabem, a velocidade de qualquer avião não passa de Mach 2, Mach 3. Mach significa 3 vezes a velocidade do som. A velocidade do som é 1.200 km/h. Os foguetes interceptores, eles conseguem até interceptar esse tipo de velocidade. Mas os ICBMs que vêm da atmosfera, eles vêm com 30, 40 Mach. É muito rápido. O míssil é muito rápido. Ninguém consegue interceptar ele. Porque ele sai no espaço, entra em órbita, dá a volta na Terra e cai. A velocidade deles é muito alta. Certo? Por que se chama balístico? Parece uma bala de canhão. Eles atiram, faz a parábola e pum, cai no alvo. Só que ele sai lá fora da atmosfera, né, quase que entra em órbita da Terra, pega a velocidade, na descida vem por queda livre. E hoje, é tão sofisticado que você tem que fazer assim, ó. Você lança um míssil aqui nos Estados Unidos. Quando eles estão lá no espaço, eles vão descer, a ogiva abre e tem 10 bombas atômicas. Lá em cima eles mandam uma para cada alvo, diferente. Tá? É difícil interceptar.
E aí você fala assim, não, vou mandar 10 mísseis interceptores. Aí eles inventaram uma coisa, essa é muito louco, né? Eles inflam, ao mesmo tempo que eles vão lançar 10 bombas atômicas, eles inflam 100 balões. 100 balões do tamanho da ogiva. Então, isso espalha e vai caindo junto. Os mísseis interceptores não sabem o que é uma bomba real, o que é um balão. Então, a probabilidade de você barrar um ataque nuclear é muito pequena. Vai passar a maioria das bombas. E todos esses pequenos detalhes vocês não sabem que existe. Tá? Mas isso aqui é porque eu estudo. Isso aí todo mundo sabe. Tá? Não é ET que falou para mim, não. Tá? Isso aí é questão de armamento, no avanço dos armamentos. Exatamente, porque os caras estavam investindo em fazer mísseis de intercepção. Aí pode esquecer que vocês não vão interceptar mais. Não, os caras já até param de fazer. Não vão fazer mais. Bobagem. Se o cara atacar, vai passar tudo. Vai passar. Não adianta investir nisso. Não tem como interceptar. Certo? Então o negócio é evitar a guerra. Porque se a guerra começar, ninguém intercepta. Né? A arma mais secreta hoje é submarino. Submarino, eles navegam indetectável, não tem equipamento que detecta submarino. Submarino russo, ele pode chegar na costa de Nova York sem ser detectado. Ele lança os mísseis, 240 bombas atômicas, um submarino carrega. Tá? E bombas atômicas 1000 vezes mais potentes que Hiroshima. 1000. E apenas 5 minutos para atingir seus alvos. Não dá tempo de reação. Você não pode fazer nada. Os mísseis, na década de 60, 70, os mísseis eram intercontinentais. Demorava 40 minutos para um míssil sair da Rússia e chegar nos Estados Unidos. Dava tempo de correr, dava tempo de entrar no abrigo nuclear. Você vê que na década de 60 eles faziam aqueles ensaios de entrar tudo em abrigo nuclear. Dava sirene 4 horas da manhã, todo mundo tinha que correr e procurar um abrigo. O americano fazia ensaio, na Europa também. Todo mundo fazia esses ensaios de ataque nuclear para correr no abrigo. Ok? O presidente da República, toda vez que fazia um ensaio desse, ele tinha que chegar no avião Força Aérea 1 em menos de 30 minutos. Ele tinha que estar voando. Ok? Então esse era o ensaio. Nunca o presidente da República chegou no avião em menos de 40 a 50 minutos. Nunca. Em nenhum ensaio. Uma vez, estava no ensaio, fecha tudo, a Casa Branca fecha todos os túneis secretos, né? O presidente sai correndo sozinho, que ele tem um protocolo para seguir, para ele pegar um helicóptero e tal. Um soldado, né? Um soldado meteu um fuzil na cara do presidente. Onde o senhor vai? Não, eu sou o presidente, que o senhor é o presidente, que eu não conheço o senhor não é presidente porra nenhuma, não deixou o presidente passar. No teste, não deixou. Porque é um protocolo, fecha tudo, ninguém passa. E o cara fala, não, o senhor não é o presidente. Que senhor é o presidente? Está preso. Não sai daqui. Põe a cara no chão. O militar, você acredita? Isso aconteceu. São umas utopias, né, dos ensaios nucleares. Imagine você, era assim, ó. Você estava na sua casa, dormindo. Toca sirene. Puta que pariu. Você tinha que já ter um kit do seu lado, catar sua malinha, sair correndo, procurar o primeiro abrigo nuclear mais próximo. Você tinha 25 minutos para fazer isso. Só. Todas as portas dos abrigos serão fechadas. Ficou de fora, se for. Tá? Isso. Ninguém fez isso na década de 80 mais. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu tanto, tanto. Se você assistir a crise dos mísseis de Cuba em 62, os 13 dias que abalaram o mundo, quando os russos vieram, instalaram uma base de míssil nuclear em Cuba, apontada para os Estados Unidos, foi já naquela época, deu uma zebra desgraçada. Porque o secretário de Estado, né, americano, que é o McNamara, naquela época, ele estava com o telefone, que é o Kevin Costner que faz o papel. Está lá, tá falando com a mulher dele. Olha, mas eu estou vendo a televisão, está tendo só que ele falou assim, não se preocupe, minha mulher. Está tudo combinado já. Se acontecer qualquer problema,
um helicóptero vai baixar aí no seu jardim, vai pegar você e vai levar você para um abrigo nuclear. Não se preocupe, fique tranquila. Quando ele desliga o telefone, o amigo dele fala assim, mas por que você mentiu para sua esposa? Isso não vai acontecer. Os mísseis soviéticos vão demorar 8 minutos para atingir qualquer alvo nos Estados Unidos. Não dá nem para levantar helicóptero. Não vai, não dá tempo. Ele falou, né, mas eu preciso acalmar minha mulher, tal, se acontecer algo. Lá naquela época, se os mísseis estivessem em Cuba, eles demorariam 8 a 10 minutos para atingir qualquer alvo em território americano. Por isso que os americanos ficaram em pé de guerra com os russos, ou tiram, ou começam uma guerra nuclear. Você está entendendo? Eles iam fazer um ataque nuclear a Cuba, os americanos. Tiraram. Mas aí, por que os russos vieram instalar uma base de míssil nuclear em Cuba? Porque os americanos, meses antes, tinham instalado uma base de míssil nuclear na Turquia, que é a fronteira com a Rússia também, apontada para Moscou. Os russos ficaram putos da vida, secretamente vieram aqui, trouxeram míssil e botaram em Cuba. Quando os americanos detectaram, né, porque naquela época não tinha satélite. Tá? Não tinha satélite espião como tem agora. Eram aviões. Os caras tinham que mandar aqueles aviões para fotografar. Você está entendendo? Mandaram aqueles F-22, né, aqueles Blackbird que voavam numa altitude muito grande, onde os mísseis não conseguiam chegar. Mas só que a resolução da foto não era tão boa, porque era muito alto. Então ele pega um caça e fala o seguinte, você vai pegar um caça e vai voar a 30 metros de altura, eu quero essas fotos. O piloto diz, toma cuidado que os caras vão atirar em você. Mas não fala para ninguém que os russos atiraram em você, porque se atirarem em você é declaração de guerra. Daí tem que atirar nos russos. Né? O próprio presidente dos Estados Unidos ligou para o piloto e falou o negócio seguinte, você vai lá secretamente, se alguém atirar em você, você fala que não atiraram. Porque o exército, vocês vão ver como é que é a cadeia de comando dentro dos Estados Unidos. Os generais queriam atacar, queriam um motivo para atacar. E o presidente, não, o presidente queria pular fora, ele estava com as profecias, estava com o DT, tudo na mão. Isso que eu quero que vocês entendam. O governo americano, o presidente Kennedy, estava pressionado pelos ETs, profecia de Fátima, tudo. Ele não queria ser o presidente do Apocalipse. Tá? Mas as outras facções do exército não sabem dessas coisas. Eles não têm acesso a esse documento secreto dos OVNIs, sabe? Do ultimato dos ETs. Os caras não têm. Então, qualquer coisa, os generais queriam atacar Cuba. A todo custo. Tá? Então, o piloto tinha que falar assim, o presidente ligou. Ele próprio, o negócio é o seguinte, pelo amor de Deus, se alguém der um tiro em você, você fala que não deram tiro em você. Porque o general da Força Aérea não pode saber que você foi atacado. É tudo assim. Você vai ver as contas, como era difícil governar. Igual que o Bolsonaro, né, vai governar, tem todo mundo senador contra, um monte de coisa contra. Todo mundo quer ver o circo pegar fogo, entendeu? Ao invés de realmente consertar a situação. Era complicado. Por isso que depois você vai entender porque os Kennedy foram mortos depois desse caso. Os Kennedy foram mortos depois desse caso. Você vai ver o que o Robert Kennedy fez com o almirante da Marinha. Meteu o dedo na cara dele, assim, xingou ele. Vamos supor assim, xingasse filha da puta na frente de todo mundo. Por causa do bloqueio naval que ele fez para os russos. Porque os russos estavam vindo com mais mísseis. Olha a crise. Os caras detectaram por foto que os russos estavam vindo com uma frota de navios para Cuba, carregando mais mísseis nucleares para instalar em Cuba. Quando os Estados Unidos detectou isso, eles fizeram um bloqueio naval em águas internacionais e falaram assim, daqui os russos não passam. Se eles tentar passar, é guerra. Imagina o clima, a frota russa vindo não parando e os caras com puta bloqueio aqui, os caras, se esse cara atingir, vão meter bala nesses navios. Aí já começa uma guerra com os russos. Vocês estão me entendendo? Então a crise, ela chegou num ponto que vocês não entendem. Então, os governos, na verdade, não são tão organizados quanto vocês pensam assim, não, tá? Existe dentro dos governos, por exemplo, os Estados Unidos, na época do Blue Book mesmo, 3 grupos internos do governo americano estudavam o fenômeno UFO e não trocavam informações. A recente formada CIA, na década de 50, o próprio projeto Blue Book da Força Aérea, que era da Força Aérea,
e o pessoal do exército. Esses 3 indivíduos montaram grupos secretos para estudar o fenômeno OVNI. E entre eles não trocavam informação. Tá? E existe até um projeto americano chamado Majestic 12, ou MJ-12. Se vocês vão estudar isso, que eram 12 generais, 12 autoridades que sabiam do caso e controlavam a informação. Nem o presidente da República recebia informação com precisão do que estava acontecendo com o fenômeno UFO na época. Tá? Então, por isso que agora, né, com toda essa cobertura, com toda essa... Por que eles começam a revelar? O que está acontecendo no mundo? O que os UFOs estão preparando que os governos sabem? Porque existe um canal direto, já estou falando assim, existe um canal direto. Na década de 50, os ETs deixaram um equipamento para a Rússia, para a China, para a Inglaterra, para a França, para todas as potências nucleares da época, e para o Papa, um equipamento de comunicação com os ETs. Foi o que o Papa recebeu na maleta. Então, os ETs podem mandar ultimatos e conversar com as autoridades do planeta a hora que eles quiserem. E através desse equipamento é que eles estão falando, ó, se preparem, porque nós decidimos que nós vamos contatar essa humanidade em massa. Nós não vamos mais ver sorrateiramente, nós não vamos ficar escondidos, nós vamos revelar para toda a humanidade a nossa existência. Se preparem. Agora o problema é de vocês. Vocês façam como vocês acham que devem fazer. Provavelmente, eles já deram um prazo para o governo fazer isso. Então tem um prazo estabelecido no qual essas coisas irão acontecer. Tá ok? Então é isso. Tem mais perguntas, Ju? Essa ação dos ETs será em acordo com os governos para dar ideia de que os governos têm controle sobre a situação? Qualquer especialista, quando isso começar a abrir, qualquer especialista que vier na televisão, qualquer problema de debate, a gente vai falar que eles não têm controle nenhum de nada. Tá? Ah lá, eu já falei, já respondi essa pergunta, qual que é o canal que se dá comunicação entre os ETs e os governos, porque só agora os governos mudaram de postura e estão admitindo a existência dos ETs. É exatamente, existe uma pressão extraterrestre. Como ficará a convivência entre os ETs e os governos após o seu aparecimento em massa? É isso aí que nós vamos conversar, mas não agora. Isso aí é assunto para, né, trocar umas ideias com os próprios ETs. Né? Apenas os governos das potências econômicas mundiais estão recebendo esse ultimato dos ETs, ou os governos dos países conflituosos, como os árabes e a Coreia do Norte, também possuem autoridades cientes deste contato? O lance é o seguinte, tá? Claro que muitos desses governos não sabem de nada. Tá? Esses governos são aliados das potências estrangeiras. Tá? Então, quando chegar o próprio governo russo revela para os árabes, para o Irã, que são aliados, né? A Síria, Irã, é tudo aliado russo na região. A Guerra Fria, foi feito um acordo entre Rússia e Estados Unidos, eles dividiram o Oriente Médio. O Oriente Médio foi dividido entre influência russa e influência americana ocidental. Isso é um acordo por lado do pano, tá? Então vocês podem notar que a Rússia está dentro da Síria, a Rússia está dentro do Irã, certo? Então certos países ali é dominância russa. O exército russo vai lá treinar os soldados, vai lá dar proteção para os presidentes e tal. E os americanos, uma outra parte. Você vê a Arábia Saudita é pró-americano, Israel é pró-americano, e tem todo um grupo ali, a Turquia é bem pró-americana. Né? E o Iraque era aquela figura, nem de um lado nem do outro. Né? Os americanos invadiram, mas você vê, o exército russo ajudava os insurgentes árabes ali. Pô, tinha tecnologia russa para desviar míssil, tinha um monte de coisa ali. Os russos nunca brigaram diretamente com os americanos, sabe? Sempre por baixo do pano. Sempre por baixo do pano. Mas é esses braços estendidos, por interesse de petróleo, interesse econômico. Não deixar os Estados Unidos dominar todo o Oriente Médio e dominar todo o petróleo que existe. Entendeu? Economicamente e politicamente é inviável para as potências russas. E para a China também. A China tem um braço ali. Né? A China os países comunistas fazem o bloco socialista. China e Rússia, eles têm um acordo de mútua proteção.
Na época da Guerra Fria, hoje não tem mais, mas na época da Guerra Fria nós tínhamos o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era um pacto militar que existia em todas as potências comunistas, certo? De autoajuda, de mútua ajuda. Como a Rússia, a União Soviética quebrou, não existe mais União Soviética, hoje nós temos apenas Rússia e os países do leste europeu, todos esfacelados, todo quebrado politicamente, sem um compromisso mais com os russos, nem tampouco com o comunismo, né? O Pacto de Varsóvia não existe, mas, no entanto, existe a OTAN. A OTAN não quebrou. A OTAN era a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma proteção militar da Europa, né? Mas a OTAN continua, certo? A OTAN não quebrou, ela não saiu, ela está forte, né? Então as decisões hoje militares são feitas pela OTAN, não é feita pelos Estados Unidos. Essas 5 potências, as potências sentam, reúnem e falam, vamos atacar o Líbano, vamos atacar... Né? Você viu que a Líbia do Gaddafi, quem que atacou a Líbia do Gaddafi? Quem que tirou o Gaddafi do poder? Quem foi? Liz, minha filha, a França que tirou o Gaddafi do poder. Os aviões eram franceses que destruíram o Gaddafi lá. Entendeu? Entendeu? Não foi os Estados Unidos, foi a França. Agora, você sabe por quê? Porque ameaçou bloquear o petróleo para a França. Quando o Jacques Chirac estava no poder, o presidente francês estava no poder, foi perguntado para ele num programa de entrevista quando que ele utilizaria uma bomba atômica. Ele falou em 3 situações. Se o nosso território for atacado por qualquer inimigo, nós temos o direito de usar as armas nucleares para a nossa defesa. Segundo, se qualquer amigo nosso, qualquer país amigo que tenha assinado um tratado de proteção, for atacado, nós podemos usar a arma nuclear para defender esse pacto de proteção mútua. E terceiro, se as rotas de abastecimento para o nosso país for bloqueado por qualquer país que seja, ou rota de comida, ou rota de energia, de alimento, e não houver uma outra situação, nós podemos usar as armas nucleares para quebrar isso aqui. Então, qualquer coisa que ameace o nosso país, nós temos o direito de defesa. Nós nunca começaríamos primeiro uma guerra. Mas podemos usar a arma em caso de ataque. Quando formos atacados dessas 3 formas. Está entendendo? Então, quando, por exemplo, os líbios ameaçaram, né, cortaram o bloqueio, né, de petróleo, aí eles falaram, não precisa bomba atômica. 3 jatos, né, quebra aquele bosta lá, não precisa nem usar bomba atômica. Fez isso mesmo, né? A OTAN é muito poderosa. A OTAN é Alemanha, é Estados Unidos, é Inglaterra. Você vai ver que tem avião caça da Espanha, da Itália, vai tudo junto bombardear. Eles fazem um pacto, não é só a França que vai. Foi avião italiano, foi avião francês, avião inglês. Né? No Oriente Médio você vai ver sempre isso lá. É o OTAN que ataca. Ou é aviões da Inglaterra, aviões da França, avião da Itália. E alguns dos Estados Unidos também, vai depender do acordo que eles fazem lá para fazer esse ataque conjunto. Porque eles têm que dividir os gastos militares, está entendendo? Os Estados Unidos, pô, só eu vou gastar para defender vocês? Vai lá, bota seus aviões lá também. Você está entendendo? Porque imagine quanto que não custa deslocar um porta-aviões dos Estados Unidos para o Golfo Pérsico. Né? Tem mais de 3 mil soldados dentro de um porta-aviões, cara. Mas o combustível que gasta, todo aquele equipamento eletrônico, todo o salário, todos aqueles neguinhos, dar de comida para todo mundo, certo? Você tem milhões de dólares que vai no treco desse, certo? E todo o preço dos armamentos, né? Cada avião custa $1 milhão. Cada míssil Tomahawk que os caras lançam custa $3 milhões. Entendeu? Então, é uma coisa assim complicada o nosso mundo. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente está de volta, tá? Namastê, muita paz a todos.